para quem tem aprendido a cada noite, eu gostaria de dizer para você que, terminando aqui, não deixe de ter o hábito de sempre estudar a palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra e nos dispomos a receber de Deus a revelação, Deus sempre nos revela. E cada vez que nós abrimos a Bíblia, Deus manifesta coisas enormes, incríveis e maravilhosas para a nossa vida. Nós terminamos a noite ontem com Jesus tendo sido morto, entregado o seu espírito ao Pai. A terra estava em trevas, e aquela multidão que foi até aquele lugar para acompanhar a morte de Jesus haviam retornado para suas casas, agora entristecidos, porque perceberam que estava crucificado naquele monte o Filho de Deus. E ao finalzinho do dia, a Bíblia nos conta que um homem chamado José, a Bíblia diz que ele era discípulo de Jesus em secreto. Ele acompanhava os ensinamentos de Cristo, ele acompanhava as suas doutrinas, ele via todos os milagres, mas em secreto, porque tinha medo da opressão das outras pessoas. E agora a Bíblia nos conta que ele foi até Pilatos e pediu para que retirasse o corpo de Jesus e pudesse então colocá-lo na sepultura. Agora José retira o corpo, o envolve em um lenço e leva até uma sepultura. A partir daí eu quero ler com você uma passagem bem curtinha, que está no livro de Lucas, no capítulo 23, que diz assim: Então tirou o corpo do madeiro, envolveu num lençol e colocou um sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora colocado ali. Então voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Você pode procurar na Bíblia inteira. Não existe relato de atividade nesse dia. Não existe relato de atividade dos discípulos. Nós não sabemos ao certo como tudo aconteceu no sábado, em que Jesus estava na sepultura. O único verso que diz alguma coisinha é esse: que terminadas as atividades da sexta-feira, levado o corpo até a sepultura, algumas mulheres saíram dali então quando viram Jesus sendo colocado na sepultura e foram para suas casas preparar perfumes e especiarias para trazer no domingo e colocar ali no corpo de Cristo e na sepultura. E o verso termina dizendo: e descansaram no sábado conforme o mandamento. Hoje nós vamos falar de um assunto em que Cristo, embora estando na sepultura, ele seja o centro desse assunto. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre santificação. Diego, o que tem a ver a santificação com o dia em que Jesus passou morto na sepultura? Eu lhe explico. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. A santificação é um processo que todo ser humano que um dia pecou precisa passar por esse processo para que ao final dele ele esteja apto a estar diante da presença de Deus. A santificação, ele é um processo aonde todos os nossos preconceitos,
todas as nossas manchas, todos os nossos pecados e culpas são retirados de nós. E os princípios do céu agora são introduzidos em nós. A santificação é o processo pelo qual eu tiro tudo que atrapalha em meu ser, para que o Espírito Santo possa habitar em mim. E embora a santificação seja algo tão importante, ela é muito complexa. A santificação, ela implica as 3 dimensões que nós conhecemos no universo. Ela implica tempo, ela implica o espaço e ela implica a matéria. Agora, quem estudou mais a fundo entendeu mais ou menos o que eu estou falando das 3 dimensões, salvo engano, de Newton. Se eu estiver errado, me corrijam. 3 dimensões. A santificação implica espaço, implica tempo, implica matéria. Vou explicar para vocês. Quando nós falamos que a santificação implica matéria, significa que é possível que Deus santifique objetos, coisas que nós pegamos. Por exemplo, nós podemos dizer que esse livro é santo? Sim ou não? Sim. Você trataria uma Bíblia que contém a palavra de Deus, a eternidade nela, de qualquer forma? Não trataríamos. E a Bíblia deixa bem claro que várias coisas, várias matérias ao longo da história desse mundo foram santificadas por Deus. Santificadas significam que eram coisas separadas para a santificação. Agora, além da matéria, das coisas que são santificadas e que nos ajudam a ser santificados, existe também o espaço. O espaço são locais geográficos onde Deus determina que ali é santificado. E é santificado porque a presença de Deus se faz ali. Moisés estava no meio de um campo, cuidando ali de alguns animais. De repente ele olhou e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. E Moisés se aproximou para ver o que era aquilo. Só que naquele espaço ali estava a presença de Deus. E agora Deus diz a Moisés: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está é um lugar santo. Quando Deus repousou sobre o monte Sinai, Deus declarou a Moisés e a toda a nação que nem o gado poderia subir ao pé do monte, porque aquele lugar onde Deus estava era santo. E nós temos na Bíblia vários outros exemplos de locais aonde Deus santificou. Então, nós entendemos que a santificação implica em matérias, em objetos que Deus declarou que é santo. Implica também em locais aonde a presença de Deus se faz e por isso aquele local se transforma em um local santo. E agora tem o terceiro ponto da santificação. Nós vimos a matéria, nós vimos o espaço e agora o tempo. Na dimensão do tempo, Deus também declara um tempo que é santo. Quando que isso começou? Se você pegar a sua Bíblia e você ler os primeiros versos dela no livro de Gênesis, começa ali declarando que Deus estava criando todas as coisas. Ali diz que no princípio desse mundo não existia nada, apenas água, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E agora, em um espaço de um dia, Deus começou a criar as coisas. E em um dia ele faz separação das águas. Parte das águas permanece embaixo, a outra sobe ao céu, criando ali um firmamento,
ou o que nós conhecemos por atmosfera. Depois, em outro dia, surge terra no meio da água. Em um outro dia, agora Deus coloca vida sobre a terra, vida sobre a água, vida no firmamento, as aves do céu. De repente, Deus em um outro dia agora começa a colocar mantimentos para essas criaturas. Deus coloca astros para que possam fazer separação dos dias. De repente, Deus coloca o sol, a lua, e em cada intervalo de tempo, Deus chama de dia. Então, a cada período de tempo, Deus foi criando algumas coisas. E a Bíblia diz que no sexto dia da criação, no sexto espaço de tempo, Deus criou o ser humano também. Criou Adão e criou a Eva. E quando Deus terminou a obra do sexto dia, Ele viu que tudo que